Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje nós vamos falar sobre como preparar o material de estudos. No vídeo anterior eu falei 7 dicas infalíveis para passar em concursos públicos e uma daquelas dicas era justamente prepare um bom material de estudo. Afinal de contas é esse material que você vai ler, que você vai aplicar aquele método de revisão, então o seu material precisa estar bom. Porque se o material estiver ruim, não adianta você memorizar tudo que está ali. Se chegando na hora da prova, o conteúdo cobrado pelo examinador não estava no seu material, logo, por mais que você tenha memorizado, ficou uma lacuna na sua memorização e você acaba tendo um desempenho abaixo do desejado. Então é fundamental preparar um bom material. E eu estou escolhendo esse tema justamente porque no vídeo anterior eu pedi para vocês comentarem quais temas vocês gostariam de ver. E nesse canal é você que manda e vocês aí colocaram, o maior número de comentários ali foi justamente para falar sobre a preparação do material. Podem ter certeza que eu anotei todos os comentários, então futuramente eu vou abordar aqueles outros temas. Várias pessoas, por exemplo, pediram para falar sobre o acordo de não persecução penal, outras pessoas pediram para falar sobre a rotina de um magistrado, como é o dia a dia, então futuramente eu vou gravando esses vídeos. Por enquanto, então, eu resolvi dar seguimento ao vídeo anterior falando sobre a preparação do material. Só uma observação, então, antes da gente entrar no tema propriamente, é o seguinte: se você já é um aluno avançado, você já é aquele concurseiro que está quase passando, talvez várias dicas que eu dei aqui para você sejam óbvias, você já saiba. Porém, muitos estão começando a vida aí de concurseiro, então provavelmente todas essas dicas vão ser úteis. O que eu espero é que pelo menos alguma dica sirva para você. Se você for um iniciante, você vai poder talvez usar todas as dicas. Se você já é ultra avançado, espero trazer pelo menos alguma contribuição aí, algum ajustezinho que esteja faltando no seu estudo para conseguir a aprovação. Eu acho importante a gente separar essa explicação em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre a preparação do material de estudos com base num cursinho em videoaulas. E depois eu vou falar sobre a preparação do material com base em livros, porque as situações são bem distintas. Alguns alunos preferem fazer um cursinho em videoaulas e outros vão estudar com base apenas em livros. E as abordagens, como a gente vai ver, são distintas. Quando eu falo cursinho, eu estou falando mesmo no cursinho em videoaulas, aquele que você assiste o professor e anota o que ele está falando. Porque existem alguns cursinhos que são baseados unicamente em PDFs. Se for esse o caso, você pode colocar na segunda categoria, na categoria livro, que na verdade abrange aí o material puramente escrito. Então, vamos começar falando sobre o material de estudos com base num cursinho em videoaulas. A primeira dica que eu dou, bastante óbvia, mas necessária, é a seguinte: procure um bom curso. Porque na minha época de concurseiro, haviam poucos cursos jurídicos no mercado e eram todos muito bons, de modo geral. Porém, nos últimos anos, houve um boom de cursos jurídicos, quase todo mundo resolve abrir o seu curso jurídico. E tem um monte de curso no mercado, então é muito importante você ficar atento para quem é que está por trás daquele curso, quem são os professores que dão aula naquele curso, são professores conhecidos, são professores bons, o que o pessoal está falando daquele curso. É importante você ficar atento, porque veja que o curso jurídico, muitas vezes o aluno pensa no dinheiro que ele vai gastar e acaba se matriculando no curso mais barato. Mas talvez o investimento ainda maior do que o seu dinheiro seja o seu tempo. Então você está investindo dinheiro e tempo. Esses dois fatores devem ser considerados. Um cursinho muito barato, mas ruim, ele vai consumir pouco dinheiro, mas vai gastar o seu tempo de modo inútil ou não tão útil quanto poderia ser. Então, procure um bom curso, não vá apenas no curso mais barato. Pois bem, então você se matriculou num bom curso jurídico e vai anotar tudo que o professor diz ao longo das videoaulas. Eu acho bem legal você fazer isso usando folhas de fichário, justamente porque, como eu vou falar daqui a pouco, esse material vai precisar de uma certa customização. Então, com a folha de fichário, você consegue acrescentar folhas, retirar folhas, você tem maleabilidade, coisa que num caderno fica muito difícil. Então, minha dica é, use folhas de fichário. Então, você terminou de assistir às aulas, tudo bem, está lá com o seu material. Pessoal, esse material vai precisar, como eu disse, de uma customização. À medida que você vai fazendo testes, você vai começar a perceber que ficam algumas lacunas. Isso acontece em quase todas as disciplinas, eu estou falando pela minha experiência
como concurseiro. De repente, tem alguma matéria específica que o professor tinha uma carga horária maior, ele era muito bom, ele conseguiu fazer com que não ficasse nenhuma lacuna relevante. Então tudo bem, mas muitas vezes algum ponto vai precisar ali de um incremento. Eu vou dar um exemplo da minha experiência no tocante a direito administrativo. Poderia dar um exemplo com qualquer outra matéria. Mas eu percebi, por exemplo, que começaram naquela época a cobrar muito em concursos questões relacionadas a servidor público, aquela questão de reintegração, reversão, e eu não tinha isso no meu material. E eu percebi que estavam cobrando um trecho específico do livro do Eli Lopes Meireles. O que eu fiz? Fui lá no livro do Eli Lopes Meireles, achei aquela página onde tinha aquele conteúdo e eu sempre fui caprichoso com o meu material, eu escaneei aquela página e imprimi numa folha de fichário e acrescentei lá na matéria quando falava justamente de servidores públicos. Então eu dei uma turbinada. Havia uma lei específica também que tratava lá de servidores públicos e eu percebi que aquilo estava sendo cobrado, a letra da lei, e não tinha na minha matéria. Eu fui lá, imprimi a lei também na folha de fichário, bonitinha, você no Word consegue mexer nas dimensões do papel, e também fui lá e acrescentei no meu material. Outro ponto, pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre revisões, sobre a importância de você sempre revisar. E eu disse que eu achava muito ruim você ter muitas fontes de material para você estudar. Então o sujeito faz o cursinho 1, 2, 3, depois ele pega a lei seca, depois ele pega 2 livros. Quando ele vai estudar, ele tem aquele quebra-cabeças para montar. Eu acho que isso deve ser evitado. Eu sempre achei muito melhor você ter tudo concentrado em um material só. Então se a gente pegar a minha matéria de direito administrativo mesmo, o que eu fazia? Isso eu fiz com todas. Eu percebi que cobram muito em primeira fase letra de lei, o que é uma realidade, né? E às vezes vinha a explicação do professor, mas ele não falava a letra da lei. E quando você vai lá fazer o teste cai a letra da lei. Você sabe a explicação, mas você não leu o artigo. Isso às vezes pode fazer com que você até erre a questão ou tenha um pouco mais de dificuldade para acertá-la. Então eu acho muito importante você ler a lei. Pela minha experiência, eu, lendo o Vademecum, eu nunca consegui memorizar nada. Eu até conseguia sentar e ler lá 15, 20 minutos, parecia uma tortura, naquela letrinha fonte 2, né? Você pega lá a lupa e vai lendo. Mas eu não memorizava nada. E como eu disse, concurso é memorização, precisa revisar. Então o que eu fiz? Eu peguei post-its, fui lá no Word, diagramei a folha de Word em 6, né? Acho que cabiam 6 post-its por folha. Aí eu diagramei lá a folha do Word, fiz alguns testes com tentativa e erro na impressora. E aí, o que eu fazia depois que estava tudo certo? Eu colava as folhas de post-it em branco na folha sulfite, já estava tudo reguladinho no Word, colocava na impressora. E aí eu punha lá os artigos, a letra de lei, tudo que era relevante e fazia impresso. O maluco é brabo. Você pode inclusive fazer à mão. Você vai lá, pega os artigos da lei, anota no post-it e vai colando. Porque, como eu disse, sempre me pareceu que ler simplesmente Vademecum não levava a nada, eu não conseguia memorizar. Porém, quando a letra da lei estava inserida num post-it, dentro daquela matéria tinha a explicação do professor e naquele contexto eu podia bater o olho na letra da lei, isso fazia com que eu compreendesse e também memorizasse muito mais fácil o artigo. E na hora de fazer as revisões múltiplas que eu expliquei no vídeo anterior, estava tudo num lugar só, é muito rápido. Eu vou passando as folhas e simplesmente quando terminou, terminou. Eu não preciso juntar lá, procurar na parte A, na parte B, na parte C. Você até pode ter mais de uma fonte, se você não quiser ter esse trabalho de escanear e turbinar o seu material, você pode fazer uma remissão. Tema tal, ler folha tal do livro tal, páginas tal a tal do livro tal. Aí quando você para ali, você vai para o livro. Mas você já tem que deixar isso mastigado para você não gastar tempo montando esse quebra-cabeça, entenderam? E isso de turbinar o material vale não só para você complementar, mas também para você atualizar o seu material. Então saiu uma súmula nova, o que eu fazia? Eu ia lá no post-it, anotava a súmula ou imprimia desse jeito aí mais bonitinho e colava ali naquele ponto da matéria que estava falando daquele assunto. Então estava lá o post-it com a súmula. No tocante à atualização, uma dica bem direta que eu dou é para você seguir o dizer o direito lá do meu amigo Márcio Cavalcante
E ele traz ali tudo que houver de atualização de lei, principalmente jurisprudência, ele comenta, ele explica. Se você seguir e se inscrever lá no canal, ele manda para o seu e-mail, de graça, e você então pode ir pegando aquilo e turbinando o seu material com aquelas informações. Se você não quiser seguir o Dizer o Direito, você pode entrar no site do STF, do STJ, tem lá o sistema PUSH, você vai achar, P-U-S-H. E lá você então coloca o seu e-mail, você se cadastra e gratuitamente eles também vão te enviar todos os informativos, aí você pode sempre dar uma lida. No começo é um pouco estranho porque vem muita coisa no informativo e você não sabe muito bem o que estudar, o que não estudar, o que é relevante e o que não é. Eu garanto que à medida que os meses se passarem, você vai aprender, vai ficar mais esperto, só de bater o olho ali você já fala, ah, isso pode cair, isso não cai, isso não cai. Porque à medida que você vai resolvendo o teste, você vai ganhando essa experiência, pode acreditar. Então, você já construiu o seu material e turbinou o seu material. Lembrando que esse processo de turbinar o material, ele é constante. À medida que o tempo vai passando, vai sendo necessário você fazer atualizações, você vai ter de incluir alguma coisa que você percebeu que não tinha. É um processo constante. Você só não pode entrar na neura de querer a completude, porque a completude não existe. Você tem de simplesmente turbinar com aquelas coisas relevantes mesmo. Depois disso, o material está quase pronto, só falta um passo que é grifar o seu material, justamente porque você vai precisar revisá-lo muitas vezes, de acordo com o método que eu expliquei no vídeo anterior. Se você não tiver grifado nada, você vai ter que ler tudo, então é importante você grifar. Alguns alunos gostam de usar cores, sugiro que não use muitas, se você quiser usar cores diferentes, por exemplo, uma cor para jurisprudência, uma outra cor para prazo. É um negócio legal, eu sou bem visual, eu acho uma boa. Só não vai usar 10 cores, porque aí você vai gastar muito tempo com isso. Talvez 2, 3, 4 cores no máximo. E aí, pessoal, o que eu fazia? Eu tinha a letra de lei em post-it e tudo que tinha duas correntes, eu grifava a corrente majoritária. Aí, como é que se dava o meu estudo? Quando eu estava no modo cruzeiro, como eu digo, quando não tinha nenhum edital aberto, eu ia estudando tudo, né? Tudo aquilo que estava grifado, ia fazendo as revisões. Quando abria o edital, por exemplo, faltando ali 3 meses para a prova, 2 meses, inclusive eu posso gravar um vídeo específico sobre como estudar com o edital aberto. Eu mudava o método. Então eu já não lia tudo, eu lia simplesmente para a primeira fase, nessas revisões eu focava nos post-its, que é onde estava a letra de lei, e quando tinha duas correntes eu só lia a majoritária, eu nem lia a outra. Nem ficava me preocupando com o conteúdo, eu só lia, a majoritária é isso. Porque se cair na primeira fase, não vai poder cair a minoritária. Então daí a importância de você grifar o seu material. E com isso, o seu material está pronto. É só você passar a utilizar o método de revisões e a aprovação vai vir. Então agora eu vou falar sobre a segunda parte. Como preparar o seu material com base em livros. Então você optou por não fazer um cursinho, você vai usar apenas livros. A primeira coisa é você escolher um bom livro. E aí você deve pegar um livro que esteja atualizado, né? Se você vai começar, comece pela última edição, não vai pegar uma edição antiga lá do seu avô. E sugiro que você utilize, sugiro fortemente, você utilize um livro que tenha um viés para concursos públicos. Quando eu comecei a estudar, inexperiente, por exemplo, Direito Civil, eu lembro que eu peguei uma coleção em 7 volumes, aquela que forma uma lombada muito bonita, sabe? E não era um bom livro para concursos, embora seja um livro de direito civil excelente, não é para concursos. Porque para concurso você tem muita matéria para estudar. Se você começar a pegar esses livros muito aprofundados, você não vai passar. E muitos alunos acham, equivocadamente, que passar em concurso exige um conhecimento aprofundadíssimo das matérias. E não é verdade. Quem passa em concurso público passa conhecendo muito bem o arroz com feijão. É o nível fácil e o nível intermediário. É isso que você precisa. Essas questões aprofundadíssimas, elas não aparecem muito, e se elas aparecerem e você errá-las, mas você acertar todas as médias e fáceis, você vai conseguir a aprovação. A aprovação não é feita de acertos nessas questões super difíceis, lá a teoria do não sei o quê, sabe, esses invencionismos? Não. Até porque essas quase ninguém sabe. Se alguém souber, porque o sujeito deu sorte de ler aquilo. Não é isso que vai fazer a aprovação de ninguém. Você tem que conhecer bem o arroz com feijão, o nível fácil e o nível intermediário. Inclusive eu tinha um professor que era juiz também, e ele disse que quando ele estava estudando, ele estava lendo uma sinopse. E aí os amigos dele começaram a rir dele. Falaram assim, ah, você quer ser juiz estudando por sinopse?
E aí ele virou para os caras e falou assim: bom, se você está rindo de mim, então significa que eu posso perguntar para você qualquer coisa que está nessa sinopse e você vai acertar? Ah, não sei. Então é justamente isso. Às vezes o cara está lendo lá o tratado de direito civil, mas ele não sabe questões básicas, ele não sabe o que está numa sinopse de direito civil. Quando eu fazia cursinho, eu via na cabine também, às vezes, pessoas lendo lá Pontes de Miranda. Juro que eu já vi isso. E eu pensava, não vai dar certo isso, porque você tem muitas disciplinas para estudar, você precisa memorizar. Então, procure um livro atualizado e com viés para concursos públicos. Então, depois que você escolher um bom livro, né, no campo do direito penal, tem um certo livro aí que está saindo muito bom. E vou fazer igual o Silvio Santos, vocês já viram lá ele colocava no meio do desenho do Pica-Pau um frame da Jequiti. Eu vou fazer igual, fazer mensagem subliminar com o meu livro. Mas enfim, depois que você escolheu lá o seu livro, seja ele qual for, você vai ter de fazer o processo inverso ao de quem vai estudar com base no material do cursinho. Enquanto o material do cursinho vai precisar ser um pouco turbinado, o livro ele vai precisar ser enxugado. E como é que você faz isso? Você vai ter que olhar no edital e também à medida que você for resolvendo testes, você vai pegando essa manha. Você vai ter de eliminar coisas, porque o livro, normalmente traz além do que é cobrado em concursos. Então muita gente coloca inclusive clips nos bloquinhos de páginas que não caem. Uma coisa que a gente faz lá no curso também é cotejar ali, comparar os vários livros para ver temas em duplicidade. Muitas vezes, por exemplo, ações constitucionais vão estar no seu livro de constitucional, vão estar no seu livro de processo civil. Você escolhe um deles e o outro você vai lá e põe o clips também e mata aquela parte, ou sublinha o índice, não estudar essa parte, ou estudar essa parte. Se você fizer isso, em todas as disciplinas você vai ver que tem muita coisa que está interligada e que dá para matar. Então muitos temas aparecem em civil e processo civil, naquelas ações especiais, você pode ir lá também e eliminar. Questões históricas, em regra, não são cobradas em concursos públicos, então tudo isso você vai ter de ir enxugando do seu livro. E se o livro tem essa grande vantagem do conteúdo estar ali completo para você reduzir coisas, ele tem uma certa desvantagem que é a seguinte: como a fonte de um livro é homogênea, ela compromete um pouco a memorização visual. Eu lembro quando eu estava prestando concurso, muitas vezes eu lembrava da matéria, eu lembrava como eu tinha escrito, às vezes eu tinha escrito alguma coisa na vertical, eu lembrava disso na página, eu lembrava de cores que eu usei, eu lembrava de post-it, eu lembrava onde estava, e no livro às vezes isso acaba ficando um pouco comprometido. Então eu sugiro que você também customize o livro. Pegue canetas coloridas e use. Aí nesse caso talvez 4 cores, uma cor para doutrina, uma cor para lei, uma cor para jurisprudência do STF, uma cor para jurisprudência do STJ. É uma sugestão entre várias outras. Mas use cores, customize, se necessário, circule. O livro para concursos ele tem que ser mexido mesmo, ele tem que ser escrito, rabiscado, sublinhado, não é um livro para ficar na estante lá bonitinho. Outra pergunta que me fazem muito: se eu quiser estudar por livros e quiser resumir o livro passando para fichas, é um bom método fazer resumos? Pessoal, esse é um método terrível. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram passar com esse método, mas eu acho que eles passaram apesar do método e não por causa do método. Pelo seguinte, quando a gente está na faculdade, esse método é muito bom, porque geralmente você está ali a uma semana da prova, perto da prova, e a matéria na faculdade ela é toda fracionada, então você tem pouca coisa para estudar. Então é totalmente viável você pegar ali 30 páginas de um livro, 50 que seja no máximo, e você resumir aquilo na ficha, bonitinho, depois você dá algumas lidas na ficha e tudo bem, você vai lá na prova e detona. Para concursos públicos isso não é viável. O volume de informação é muito grande, você tem muitos livros, ou se for material de cursinho, um calhamaço de coisa para ler. Então, se você quiser entrar nessa de resumir, você não vai acabar nunca mais. Eu conheço pessoas, conheço alunos que estão há anos resumindo e até hoje não acabaram o resumo. Eles entraram nessa de resumir e falaram, não, a hora que eu terminar o resumo eu começo a fazer revisões.
Se você já entrou nessa e você está muito perto de acabar, você começou lá em 1970, sei lá, você acabe, tudo bem. Agora, se você está menos da metade, está na metade, desencana desse método, não é uma boa. E finalmente, eu sei a sua pergunta, que é: e se eu quiser estudar por videoaulas e também por livro, o que eu faço? Minha dica nesse caso é para você usar um material como base. Então, se você optar por usar o seu material do cursinho como base, você vai pegar o livro, dar uma olhada e dar uma turbinada no seu material. Eu já falei disso quando eu expliquei o tópico anterior, eu até falei que eu fiz isso com o livro do Eli Lopes Meireles, com letra de lei, então você vai cair na regra mesmo de ter de turbinar o seu material. Se você quiser estudar por livro, você vai pegar essas videoaulas e vai ver o que o professor na videoaula falou que você considera relevante, que não tem no livro. E aí você vai lá e anota no livro um exemplo que o professor deu, algo que é relevante, que te ajudou, alguma dica de memorização. Você vai então turbinando o seu livro, sempre de modo a ter um material. Se o professor no cursinho falou todo um tópico que você considera relevante, vai lá e coloca no livro, põe um clips ali, adiciona aquela página, grampeia, enfim, você pode deixar separado, faz uma remissão, mas aí você vai dar uma turbinadinha no livro. Normalmente o material do cursinho vai precisar ser mais turbinado do que o livro, porque o livro geralmente é super completo. O ponto positivo do material do cursinho é que ele está todo mastigado, mas o ponto negativo é que ele vai precisar ser turbinado um pouco mais. O ponto positivo do livro é que o conteúdo já está lá completo, mas o ponto negativo é que você vai ter um pouco mais de trabalho para resumir, para identificar ali o que cai e o que não cai. Então, pessoal, essas são as dicas. Depois que você tiver com o seu material pronto, você entra na fase de revisões. Eu acho importante fazer justamente nessa ordem. Primeiro você prepara o material e depois que ele estiver pronto, você começa o método de revisões. Comenta aí se você tiver alguma outra dica de como turbinar o seu material, o que você faz com o seu material. Fideliza no comentário, fideliza no like. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau!